Graças e paz, boa noite. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Se o Senhor não te pegou, Ele vai te pegar essa noite ainda. Uma felicidade estar aqui com vocês. É uma honra. Para quem não me conhece, me chamo Wagner, conhecido como Vavá. Casado com a mulher mais linda desse mundo, a Tiffany. Lideramos uma casa viva, assim como o bispo falou. Estamos aqui desde o princípio da igreja. Sirvo vocês, essa casa. E é um prazer estar nesse lugar. É um prazer estar nesse altar. E eu tenho o costume de dizer que todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar no altar do Senhor é porque as nossas obras aí embaixo foram concretas e Ele está levando para lugares mais altos. E essa noite o Senhor vai encharcar algumas terras secas. O Senhor vai encharcar algumas terras secas que adentraram esse lugar aqui, adentraram com suas terras barrosas, mas essa noite Ele vai te encharcar de uma forma que Ele vai te chacoalhar por dentro. Você não vai sair daqui o mesmo. Estou com muita expectativa para hoje. Eu não sou um bom pregador, não tenho um bom esboço, mas eu sou um jovem apaixonado por Jesus. E se você também é apaixonado por Jesus, eu quero que você me ajude essa noite. Amém? Eu tenho um tema para essa noite. Vamos seguir o padrão do nosso bispo. O tema dessa noite é: o deserto não é o fim. Posso ouvir uma glória a Deus? Sou carente, fala comigo. Preciso que vocês interajam comigo. O deserto não é o fim. Quando o Senhor começou a falar comigo algumas semanas atrás, quando o bispo me comunicou, falei, meu Deus, o que eu tinha preparado, ele pregou algumas semanas atrás, mas eu vou seguir no mesmo padrão. E eu acredito da mesma forma que o Espírito Santo me ministrou essa semana, da mesma forma que foi tão profundo comigo, Ele vai te visitar essa noite. Nosso texto base hoje é um texto muito conhecido, fica lá em Mateus 4, se você está com a sua Bíblia. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, nós vamos ler até o 11. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado ao diabo. Você já foi tentado algumas vezes? Quando Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, teve fome. Quando veio a ele o tentador e disse: Tu és o filho de Deus? Onde está? Tu és o filho de Deus, ordena essas pedras que sejam feitas pães. Mas ele respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas nem de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-se num pináculo do templo e disse: Filho de Deus, lance-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e tu ao teu respeito, as suas mãos se sustentarão, para que ele nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor seu Deus. Novamente o diabo levou-o ao monte altíssimo e mostrou todos os reinos do mundo, a sua glória. E disse: todas essas coisas eu te darei, se prostastes e me adorastes. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor seu Deus, e a só ele servirás. Então o diabo o deixou, e em seguida os anjos chegaram e o serviram. Amém? Estenda sua mão para cá. Ore pela minha vida, ore pela minha casa, ore pelo meu ministério. Me abençoa, que hoje eu possa ser um canal de bênção sobre a sua casa. Para que eu venha diminuir, o que o Senhor cresça essa noite. Para que a palavra que sair desse altar vá de encontro ao seu coração. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós chamamos. Tu é bem-vindo neste lugar, Jesus. Nós queremos que você flua através desse altar, Jesus. Para que eu venha diminuir e você cresça. Para que não saia nada que venha de mim, Jesus. Mas que saia somente a voz do teu Espírito. Que saia somente a voz que ecoa sobre as nações. A Jesus, me usa como um canal teu neste lugar, Jesus. Para que possa
cair sementes em terrenos férteis nesse lugar. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Esse texto é um texto muito conhecido. Aqui, Jesus tinha acabado de iniciar o seu ministério. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista, no capítulo 3. Tinha pouco tempo que Jesus tinha iniciado a sua caminhada, dos seus 30 anos, né, como o Messias, o libertador. E ele foi conduzido ao Espírito ao deserto. Nesse tempo que ele foi conduzido, ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. E Satanás foi afrontar ao Senhor no seu tempo de retirada, no seu processo. O que eu quero que você entenda, fica com isso durante a noite, que o deserto, quando o Senhor te leva para o deserto, é sempre quando Ele está iniciando algo na sua vida. Quando o Senhor começa a te conduzir para o deserto, Ele está começando a dar um start em algumas coisas na sua vida. Nosso primeiro pensamento quando vamos para o deserto, eu vou passar por uma prova, vai ser difícil, eu não vou conseguir. Mas eu quero que você frise, eu quero mudar um pouquinho o que é acostumado a pregar sobre deserto. Eu quero começar em que você entenda que é o começo de um tempo novo no deserto. Assim como foi com Jesus, quando João Batista desceu Jesus até as águas, e a voz do Senhor descia um pombo, e a voz do Senhor: este é o meu filho amado, ao qual eu tão me agrado. Satanás, durante 30 anos, ele não sabia quem era Jesus. Estão comigo? Estão conseguindo entender? Ele não sabia quem era Jesus, porque lá no nascimento de Jesus, Satanás mandou matar todos os meninos daquela geração. Então Satanás nunca sabe os planos de Deus, porque ele não tem a revelação, e você tem a revelação. Satanás não sabia qual era o menino, a qual que seria o libertador, a qual que seria o Messias, a qual que queria libertar os povos, a qual que traria uma voz, a qual que traria uma paz que você tem hoje, que os céus seriam rasgados. Então Satanás, quando vai tentar Jesus, ele fala: cara, esse não pode ser o Filho de Deus. Quem é Filho de Deus, ele não passa necessidade. Quem é Filho de Deus, ele não passa fome. Quem é Filho de Deus não é tentado. Então Satanás, ele começa a tentar Jesus para entender se aquele mesmo era o Filho de Deus. Eu entendo dessa forma. E quando Jesus fala para ele, começa a retruncar ele, ali eu entendo que é o primeiro diálogo entre céus e terras, porque Jesus tem o primeiro contato com Satanás. E ele começa a confrontar e falar para ele: não, aparte de mim, vá-te embora. Então Satanás começa a querer prostrar as coisas para Jesus, querer mostrar, mas mal ele sabia que Jesus já dominava todas as coisas, que tudo já estava no controle dele. Então Jesus, quando ele vai ao deserto, quando ele é tentado por Satanás, Jesus já sabia a real identidade dele. Porque Jesus, durante 30 anos, ele tinha sido tentado como filho do Zé. Tinha sido tentado como filho do José. Ele não tinha sido tentado como homem, mas ele não tinha sido tentado como libertador. Tem uma coisa para te dizer essa noite. Você já foi tentado como filho comum do Zé. Agora você vai ser tentado como libertador. E quando você é tentado como libertador, é uma voz que ecoa sobre as nações. E você vai começar a entender que o deserto nunca vai ser o seu fim. O deserto nunca vai ser um local de permanência. Você entende que o deserto é um local de passagem. Por mais que não seja para você, mas para a sua geração. Por mais que você fique no deserto, a sua geração vai passar do deserto. Assim como foi no povo do Egito, alguns morreram, mas a próxima geração herdou a terra prometida. Você está preparando um caminho para a sua geração. E eu tenho uma notícia boa para você. O deserto não é o seu fim. O deserto nunca vai ser o seu fim. Por mais que você ache que o deserto é o seu fim, mas se você tem uma geração que depende de você, daquilo que você está preparando hoje. Queria que vocês começassem a entender comigo. Eu viajo muito na palavra. Se ficar muito confuso, levante a mão que eu tento me voltar. Eu gosto de entrar na história e contextualizar. E o que eu entendo sobre essa palavra, quando Jesus é tentado, Jesus, como eu disse, ele foi tentado durante 30 anos como libertador, como homem, mas quando ele foi tentado como libertador, como o Messias, começou um tempo novo para ele. Foi um start do ministério dele. Para muitos pastores aqui, para muitos pregadores, né? Quando Jesus te levanta, quando ele te coloca em evidência, quando ele te levanta para ser uma voz, se prepara que o seu deserto está apenas começando. Se prepara que o seu deserto está apenas iniciando para um tempo novo. Lá em Salmos 2, diz assim: proclamei um decreto, e o Senhor me disse: tu és o meu filho, eu te gerei. Lá em Salmo 2, o Davi está falando que ali ele está proclamando um decreto, ele está profetizando que lá na frente
o Senhor iria falar quem era o filho amado dele, que se tornou lá em Mateus capítulo 3, quando João Batista batista Jesus. Ele proclamou isso, ele já disse que ali era o filho amado dele. Então Jesus começou o seu ministério, Jesus começou a cuidar de pessoas através de um deserto. E o que eu quero que você entenda essa noite, quando você começa a entrar no deserto, você começa a trazer as suas murmurações, você começa a trazer as suas mazelas, as suas dores, as suas queixas, o seu maior pensamento é que tudo vai dar errado. Tudo que vai estar no deserto vai dar errado, porque quando você pega uma terra seca, é uma terra que não produz fruto. Uma terra seca é quando você, por mais que você plante uma semente muito boa, essa terra não vai produzir um fruto, porque ela é uma terra seca, ela é uma terra morta. E quando você está no deserto, quando você começa a trazer a sua murmuração, quando você começa a trazer as suas queixas, Deus, por que eu estou nesse lugar? Deus, por que eu estou vivendo isso? Você se torna uma terra seca. E o que eu quero que você entenda essa noite, o Senhor quer encharcar a sua terra seca. E quando você entende que o deserto é o seu lugar de transição, não somente para os transgressores, mas também para aqueles que o Senhor vai exalar o nome dele, vai exaltar o nome dele. O deserto não é só para os transgressores. O deserto também é para aquele que Jesus quer que exalte o nome dele, que o nome dele seja exaltado. E quando você começa a se queixar, a perguntar o porquê o Senhor me levou ao deserto, porque eu estou passando por todo esse momento, por todo esse vale, está difícil na minha área sentimental, está difícil na minha área espiritual, eu não consigo orar, eu não consigo ter um relacionamento com Deus, você se torna uma terra seca. E quando você se torna uma terra seca, você não consegue produzir nada. Você não tem vida de Deus, você não tem vida do Deus Emanuel, você não tem vida daquele que pode gerar uma vida. Pode vir milhares de pessoas de encontro com você, tentar conversar com você, mas você não vai poder nada ofertar, porque você se tornou uma terra seca. E quando você se torna uma terra seca, depende de todo um trabalho para essa terra voltar a frutificar. Quando nós entendemos que o agricultor, ele vai preparar um terreno para começar a se plantar alguma semente, a primeira coisa que ele faz é ele preparar a terra. E eu quero te perguntar essa noite, você tem preparado a sua terra para sair do deserto? Você tem preparado a sua terra para você sair do deserto e começar a viver um tempo novo? Aí você pode se questionar, queria que você ficasse com esse pensamento, qual é o deserto que você está passando hoje? Qual é o deserto que você se encontra essa noite, que você quer dar um passo e sair desse deserto? Mas para você sair desse deserto, você precisa preparar uma terra. Essa terra seca você precisa começar a cultivar. Precisa começar agora a trazer terras boas. Você começa a ter um relacionamento com Deus. Se você não tem o costume de ler a palavra, você vai continuar sendo uma terra seca. Se você não tem um costume de orar ao Senhor, de escutar louvores, você vai continuar tendo uma terra seca. Porque quando você não tem um relacionamento com Deus, você se torna uma terra seca. Nessa quinta-feira nós tivemos uma ministração falando sobre o Vale dos Ossos Secos. E a ministração falava, ossos ou profeta? E essa falou muito comigo, eu até falei para Tereza, eu falei, meu Deus, veio muito de encontro no meu coração, porque muitas vezes eu me encontro nas situações dos ossos, mas hoje eu quero ser um profeta na sua vida. Hoje eu quero ser um profeta na sua vida, onde vai soprar no vale dos ossos secos. Esses ossos vão se chacoalhar, eles vão ganhar vida, eles vão se levantar como um deserto. Eles vão caminhar em meio ao deserto como uma voz que clama. Eu quero ser uma voz para você essa noite. A minha oração para o Senhor antes de vir para cá foi, Senhor, que eu não consiga ministrar, que a tua igreja não precisa entender aquilo que eu estou tentando transmitir, mas que o Espírito Santo mostre para ele que o deserto não é o fim. Que o deserto nunca vai ser o fim, apenas o começo daquilo que eles vão viver. Queria que você abrisse sua Bíblia também, se possível, lá em Salmos 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te busco, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne anseia por Ti.
em uma terra seca, sedenta, onde não tem água, para que o teu poder, a tua glória, come em ti no teu santuário. Porque tua benignidade é melhor que a vida. Nos meus lábios te louvarão. Assim te bendirei. Enquanto eu viver, levantarei as minhas mãos em teu nome. Esse salmo de Davi, no deserto de Judá, quando eu li, eu falei, meu Deus, que essa seja a minha oração dos meus dias. Que essa seja a minha oração de todos os dias. Que eu possa, que os meus lábios sempre venham te louvar. Que a sua água encharque a minha terra seca. E eu quero que você entenda, quando nós falamos nesse salmo, quando eu li, eu falei, meu Deus, a igreja precisa entender isso. Quando você começa a passar por algumas situações no deserto, o nosso primeiro pensamento é, eu vou largar, eu não consigo mais, eu vou retroceder, eu vou voltar. Não, isso não é pra mim. Eu me converti, já vivi muitas coisas erradas. Mas eu quero falar pra você essa noite. Aquilo que você aprendeu no Egito, aquilo que Moisés aprendeu no Egito, não foi anulado. Jesus vai pegar isso tudo que você aprendeu no Egito, Ele vai transformar em coisas boas. Ele vai pegar agora um prostituto, ele vai pegar uma que tem pombagira, ele vai começar a usar no ministério de libertação. Ele vai pegar um drogado e vai trazer ele para que ele cuide de outros drogados. Ele vai pegar uma pessoa que tem dificuldade com dinheiro para cuidar das finanças do dinheiro da igreja. Ele vai começar a usar tudo aquilo que você aprendeu no Egito por coisas boas. Tudo aquilo que você viveu lá no Egito, não joga fora. Não joga fora, vai te servir. Porque o Senhor vai transformar em coisas boas. O mentiroso vai se libertar, ele vai vir como um libertador, como uma voz profética. O mentiroso, ele vai ser aquele cara que vai trazer a verdade, o Jesus Cristo, o ressurreto, aquele que sara, aquele que cura. Aquele que vivia enfermo, ele vai impor as mãos, ele vai curar. Aquele que tinha muitas dores, não sabia o porquê, ele vai ser como o bispo pregou hoje pela manhã para um leproso. O que quer que eu te faça? Que haja vida, que haja vida. Que haja vida em suas mãos. Que haja vida em suas mãos. Que o Senhor te use de uma maneira profunda. Não despreze o deserto. Não despreze o deserto, porque o deserto ele vai começar a te ensinar algumas coisas melhores. Moisés, ele não pegou tudo que ele viveu no Egito e simplesmente colocou num cesto e anulou. Ele transmitiu tudo aquilo que ele aprendeu em coisas boas. Tudo aquilo que ele aprendeu de errado, ele transformou em coisas boas. Quando ele passou o seu cajado, quando ele ensinou, ele preparou outra pessoa. Eu quero que você diga essa noite, quando você prepara alguém, você não largou o seu deserto. Você está ensinando, impulsionando alguém para viver algo mais profundo que você. Não é vergonha você parar no caminho e falar, vai filha. Você não é vergonha fazer como o nosso pastor faz com os jovens. Vai, faz, é sua vez. É sua vez. O deserto não é lugar de sofrimento. O deserto é uma escola. Quando você está disposto a aprender, você começa a viver o mais profundo em Jesus. Quando você está disposto a entender o que Deus quer para você num deserto, Ele só leva ao deserto quem Ele quer com intimidade com Ele. Ele só leva para o deserto quem Ele quer conhecer de uma maneira diferente. Para quem conhece um pouco da minha história, eu tenho 30 anos de idade. E eu vivi num deserto, numa terra seca, numa terra de sequidão por muitos anos. Eu vivi numa vida de procrastinação, eu vivi na vida de prostituição, eu vivi na vida de drogas. E quando eu me converti, eu falei, Jesus, com tudo isso que eu aprendi lá fora, o que eu vou ensinar para a igreja, o que eu vou ensinar para os meus filhos, o que eu vou ensinar para os meus filhos da fé, o que eu vou ensinar para minha filha? O Espírito Santo me ministrou dessa maneira, nessa noite. Aquilo que você aprendeu lá atrás não é o fim. Tudo aquilo que você sofreu vai servir como um bálsamo para outras pessoas. Toda a sua rejeição, todas as suas cicatrizes vai vir como bálsamo para outras pessoas. E quando eu entendi essa palavra, eu falei, meu Deus, eu vivi o deserto por muitos anos. Eu caminhei no deserto sozinho, uma milha por muitos anos. Mas quando o Espírito Santo me ministrou, eu só levo para o deserto quem eu quero intimidade. Eu só levo para o deserto porque eu quero mostrar a minha glória de uma maneira diferente. Você não está sozinho no deserto não, irmão. Jesus não esqueceu de você no deserto. Ele está contigo no deserto.
Mas assim como diz lá em Deuteronômio 6, se eu não me engano, a palavra do Senhor diz muito claro que Ele levou aquele povo para o deserto para provar o coração deles. O Senhor está provando o seu coração no deserto. Se o seu coração estiver alicerçado na obra, se o seu coração estiver alicerçado nele, todas as coisas vão ser acrescentadas aí, e o tempo de bonança vai chegar, assim como foi aquele povo na terra de Canaã. O tempo da vitória chegou, porque Ele provou o coração dos pais, mas quem viveu a promessa foram os filhos. Calma, se você não viver a promessa, seus filhos vão viver a promessa. A sua casa vai viver a promessa. Vocês estão comigo? Tem muito mais. Tem gente que já está entendendo. Já vejo alguns olhos marejados, tem gente que já está entendendo que o deserto não é o seu fim. A única maneira de Deus te mostrar que Ele está no controle é Ele te colocar em algumas situações que somente Ele tem o controle. E realmente quando Ele te leva em alguns lugares que somente Ele tem um controle, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Quando você fala esse meu Deus, porque você sabe que é só Ele que pode resolver. É só Ele que pode sanar tudo. Então, no deserto Ele vai te levar em alguns lugares, só Ele pode resolver. Porque se você não buscar Ele no deserto, sinto muito te dizer, eu tenho uma má notícia. Assim como aquele povo que só reclamava, você vai morrer no deserto. E quando você entende que o deserto não é um lugar de permanência, é só um lugar de transição, você sabe que Deus está no controle sobre todas as coisas. Você começa a viver algo mais profundo com Ele. Jesus, quando Ele foi ao deserto, o Espírito Santo levou Ele ao deserto. Jesus sabia que tinha um propósito muito maior com Ele. Jesus sabia que ali era só um start para tudo que Ele ia viver durante o seu ministério até a crucificação. Então Jesus foi tentado por 40 dias, Jesus fez o jejum de 40 dias, 40 noites. Cara, muitos de nós, se jejuar 3 dias, não aguentam mais. Muitos de nós, quando faz um propósito, no segundo já está aqui, ó. Não aguenta mais andar, não aguenta mais falar, já está murmurando, ai, mas eu vou tirar a Coca-Cola, ai, eu não vou mais no japonês, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Jesus ficou 40 dias, irmão. 40 dias. Se você ficar 2 dias, irmão, tu vai parar lá no Unimed, lá no UPA Samambaia, porque você não aguenta. Porque você não está preparado para viver um deserto. E o que eu entendo com isso, quando a gente começa a sacrificar o monte, muitas pessoas vão ao monte só atrás de benefício, mas o monte nunca foi um local de benefício. O monte sempre foi um local de sacrifício. E quando você vai ao monte, não é para você receber, é para você ofertar, é para você entregar a Ele. Abraão, quando vai ao monte, pega o que tem de melhor e suba ao monte. Quando você vai ao monte, quando a pastora está fazendo aí no primeiro mês, você não está indo em busca de algo, você está indo sacrificar porque você já chega cansado. Você está sacrificando o seu físico. O monte nunca foi local de benefícios, sempre vai ser local de sacrifício. Se você está indo ao monte em busca de só seus benefícios, sinto muito lhe dizer, nada vai acontecer. Começa a sacrificar. Começa a sacrificar que o Senhor vai começar, aí sim você vai começar a receber. Porque quando Abraão ele decidiu subir ao monte, levar o seu filho amado, e ninguém estava entendendo nada, o seu filho, mas cadê o cordeiro? E aí, o que está acontecendo? Vai dar ruim. Você está disposto a entregar seu filho? Vai dar ruim. E aí eu quero que você entenda. Quando você sobe a um monte, ele subiu com Isaac morto. Ele já subiu com Isaac morto, porque ele sabia que já era. Acabou. Mas quando ele entendeu que o coração dele não estava voltado só nisso, eis que ele olha para trás e vê o cordeiro que o Senhor tinha preparado para ele. Eu quero te dizer essa noite, sobe com o teu Isaac morto. Sobe ao monte. Sobe ao monte. Sacrifica o que você tem de precioso. Sacrifica aquilo que você acha que é muito valioso para você. Quando você olhar para trás, o cordeiro vai estar lá, ó, lindo e belo. Porque o Senhor vai providenciar o cordeiro para você. Minha oração é que Jesus te pegue essa noite. Minha oração é que você chegue na sua casa e você entenda que o deserto nunca foi o fim.
Que você olhe para aquela situação que estava te afrontando. Que você olhe para o seu vizinho que todo dia te olha para sua cara e fala que você não presta, que você não é um crente. Você olha para ele e você diz assim: eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. Eu tenho Jesus, eu tenho algo para te oferecer. Eu estou no deserto, mas o Senhor está comigo. O Espírito Santo me conduziu ao deserto. Entenda, o deserto não é o fim. Você está começando a entender que o deserto não é um local de sofrimento. O deserto não é um local onde que você só vai chorar, chorar, chorar. Não, você vai chorar sim, cara, mas você vai chorar porque você está tendo um tempo de intimidade com o Pai. Um tempo de intimidade que muitos não têm. Eu tenho um costume de dizer, eu oro na madrugada, eu entro pro meu quarto, eu fecho a porta, falo, meu Deus, aqui é o meu deserto. Porque aqui é só eu e o Senhor. Aqui eu me desprendo de tudo, eu não quero saber se meu vizinho vai escutar, eu sou escandaloso, eu oro alto, e eu grito, eu pulo, eu rodo. Mas ali é o meu melhor deserto. Porque ali eu sei que a minha terra seca está sendo encharcada, e eu estou sendo transbordado pelo azeite dele. Fecha a porta do teu quarto e ora. Seja conduzido pelo deserto. Eu sou muito breve, eu não vou me alongar. Seja conduzido pelo deserto. Quando você é conduzido pelo um Jesus, pelo deserto, pelo Espírito Santo ao deserto, você entende que você não está só. Você entende que é apenas um começo de algo que vai começar ainda na sua vida. Quando você começar a ser tentado no deserto, se prepare, irmão. Se prepara que tem uma célula te esperando. Se prepara que você tem um discípulo mais atribulado que você te esperando. Se prepara que tem uma família que precisa aqui de vocês. Quando você está começando a passar pelo deserto, é porque o Espírito Santo vai começar a fazer algo novo na sua casa. Nós lideramos uma casa viva há 3 anos. Eu me casei em 2019, 16 de 3 de 2019. Errei a data. E... Dia dos Namorados, deu ruim, mano. Confundi. Perdão, mano. E quando a gente casamos e o meu sonho era casar no campo, eu falei, Jesus, meu sonho é casar num campo aberto, fazer um casamento. E aí, simplesmente, né, os planos do Senhor não são os nossos. E aí ele me deu uma palavra que meu casamento não seria um casamento comum. Não seria um casamento a qual as pessoas iriam porque o Wagner e a Tiffany estavam se casando. Meu casamento seria uma resposta, uma voz para algumas pessoas que não conheciam Jesus. Então a minha oração foi, Senhor, que falte tudo, mas que não falte a sua presença. E meu casamento, nosso pastor, ele fez uma cerimônia de 1h20. Mas eu falei para ele assim, não faça um casamento para mim. Faça um casamento para a igreja. Faça um culto. E quem estava presente no nosso casamento foi um culto. Nós ceamos com nossos convidados, com a igreja toda. Tivemos ato profético. E a minha oração e da minha esposa era que uma pessoa nos procure e fale que valeu a pena não pelo nosso casamento, mas pelo que ele recebeu. E aí eu tinha um amigo em São Vicente que não é cristão. Aí acabou o casamento, ele veio correndo, me abraçou, me chamou eu e minha esposa. Ele, obrigado. Eu olhei pra cara dele sem entender nada, mas já por dentro, já, felizão. Obrigado porque não pelo teu casamento. Obrigado porque hoje eu vejo um Jesus de uma maneira diferente através desse casamento. Porque eu quero que eu estou falando isso pra você. Porque nesse tempo foi o tempo que a gente mais passou no deserto. Foi um tempo a qual aconteceu muitas coisas. Quem acompanhou o nosso processo sabe que foi um tempo muito confuso. É um casamento que não ia... mudança de emprego, e vai trabalhar no Porto de Santos, o salário cai, um monte de conta para pagar. Eu falei, meu Deus, foi um deserto. Pessoas desistindo de ser padrinho 2 dias antes, no dia do casamento. Foi um transtorno. A roupa que veio errada, que saí correndo para arrumar. Foi um deserto, foi uma luta. Mas eu entendi quando eu entrei na igreja, quando eu não tinha um contato com a minha mãe, com a forma que eu tenho hoje, quando minha mãe vinha me buscar de encontro comigo, e quando eu vi os olhos dela marejados, e os olhos dela cheios de lágrimas, entendendo que o propósito foi cumprido. Entendendo que o deserto que eu passei, aí tinha sido encerrado, porque o Senhor estava começando um tempo novo. O Senhor estava começando um ministério, algo novo. E logo em seguida disso, a gente já estava vindo em umas reuniões de liderança, o bispo olhou pra gente e falou, vocês querem abrir uma célula? É maluco, irmão.
maluco. Eu achei um texto que fala, né? O homem quando casa, fica 1 ano pra cuidar da sua casa, tal. Eu falei, vou falar isso pro bispo, porque eu não fiquei 1 ano. Não fiquei um ano de boa. Só que eu entendi. Eu passei pelo deserto e o Senhor estava iniciando o ministério. E aí o bispo virou para mim, vocês estão aptos para vocês liderarem uma célula sozinhos, mas vocês querem um pastor? Eu falei, vamos, lógico, quero uma pastora. Vem aqui, pastora Patrícia. A pastora Patrícia foi com a gente. E quando a gente começou, eu falei, a gente é muito louco. Eu falei, a gente é muito louco. A gente acabou de casar, velho. E a gente tá de lua de mel, velho. A gente vai começar a cuidar de um monte de gente. Primeira célula, quase 40 pessoas dentro da casa. Eu tenho uma notícia pra você, né? Somos 3 anos, nós vamos pra 4ª multiplicação. Não é porque é o Wagner, não é porque é a Tiffany. É porque o ministério começou. Eu entendi. Eu nasci primeiro. Eu entendi primeiro. Eu entendi que o propósito precisava que eu e ela estivessem dispostos para viver algo. O Senhor nos levou ao deserto. E quando Ele nos tirou do deserto, Ele começou a fazer algo muito novo. Eu tenho uma boa notícia para você. Quando o seu pastor te parar e te convidar para ter uma reunião de quarta-feira, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao clube. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Nesse tempo de célula, é muito engraçado porque a gente vai passando vários levels, né? Parece Super Mario, né? Passa um, passa outro. Aí eu falo pro bispo, a pastora Érica, eu falei, meu Deus, quando eu acho que eu já tô legal aqui, vem um pior, eu falo, aí vem outro problema, você vai começando a viver um pouco mais profundo. E aí essa semana eu comecei a analisar as pessoas que passaram, as pessoas que permaneceram, aquilo que a gente já viveu, o que a gente está vivendo no casamento. E eu comecei a entender que o Senhor tinha algo peculiar na nossa casa. Tinha algo muito cuidadoso mesmo naquele lar. Porque o nosso sonho era morar numa casa pequena, que só tinha eu e ela, assim, um filho. E o Senhor nos deu uma casa grande, porque Ele falou que nosso lar seria um lar de restauração, um lar de habitação, seria uma casa de oração. Eu falei, meu Deus, amém, Jesus. Eu recebo e aqui, né, em nome de Jesus, eu não quero. Deus deu uma casa grande pra gente. E eu comecei a analisar tudo isso. E eu falei, meu Deus, quantas vezes eu tentei, falei pro Renan, pro Dani, falei, mano, pra mim não dá mais. Acho que eu vou falar com o bispo, eu vou entregar a célula. Mas é quando eu olho casamento sendo restaurado, pessoas sendo curadas, quando eu olho as pessoas que entram com dificuldade financeira, um cara que disturbava as pessoas é resposta para alguém que tem dificuldade financeira. Você não tem dimensão disso. A pessoa que tirava das pessoas, a pessoa que não conseguiu nem se estruturar financeiramente por muito tempo, acaba sendo resposta para alguém que entra com muitas dúvidas. E aí eu entendi que aquilo que eu aprendi no Egito, nada tinha sido em vão. Porque o Senhor ia começar a transformar o que eu aprendi no Egito em coisas boas. Ele ia começar a me usar de uma maneira diferente. Ele ia começar a tratar de uma maneira diferente. E hoje eu olho para minha casa, eu olho para minha filha, e falo, meu Deus, eu não sou merecedor disso. Mas tudo que você fez até aqui, nada é meu, tudo é teu. Minha filha não é sua, a minha filha não é minha, a minha filha é sua. A minha esposa não é minha, a minha esposa é sua. E quando eu entendi isso, que o deserto, eu poderia ir para o deserto sozinho, que eu ia ser preenchido pelo Senhor. Mas é que a minha esposa também, ela ia entender que ela iria junto comigo pelo deserto, porque ela também ia ser preenchida por Ele. E nós vivemos nesses 3 anos de casamento, 3 anos de célula, tantas coisas, irmão, que eu tinha muita coisa para te contar. Esses 3 anos, eu vi enfermo ser curado. Eu vi pessoas que não tinham esperança nenhuma de vida. Pessoas que entraram com depressivas, tentando tirar a sua própria vida. E quando eu entendo que o Senhor levantou meu ministério por uma voz profética, como um libertador, para que essas pessoas sejam curadas, sejam saradas, eu falei, meu Deus, tem muito mais. E aí o bispo tem o costume de dizer, é só começo, né? É só começo que tem muito mais coisas. E eu quero falar para você essa noite, irmão. Você está sentadinho aí no banco, está aconchegante, está legal. Mas quando você entender que esse deserto que você está passando é uma escola, e lá onde que você trabalha, na sua casa, sua família, seus amigos, você é um libertador. Ele tira os transgressores para se tornar libertadores.
Ele transforma uma pessoa que não tinha caráter em libertador. Ele transforma pessoas que não tinham estilo de vida para aplicar estilo de vida em outras pessoas. Pessoas que eram inconstantes, pessoas que uma hora estava firme, outra hora não estava firme. Ele começa a estruturar, ele começa a cuidar, para que essa pessoa comece a gerar a constância em outras pessoas. Eu, por muitas vezes, fui uma pessoa muito inconstante. Mas o que eu entendi que no início da minha conversão, cara, eu me mergulhei de cabeça. No início da minha conversão, eu estava disposto a tudo, a tudo, a tudo. Subisse e falasse para mim, pastora, quem falasse alguma coisa, eu estava ali para servir. Eu estava ali para ajudar, eu estava ali para ser servo, eu estava ali para aprender. Porque aquilo que você vive no seu início da sua conversão é o que você vai ser no futuro. A gente acabou, teve uma mudança de igreja, tal, aconteceu tudo isso. Eu fui embora para São Paulo, morei um tempo com meu irmão. Esse tempo deu uma esfriada, aconteceu muita coisa. E eu comecei a passar por um deserto, eu falava, meu Deus, mano. Mas eu estava tão bem, estava tão constante na igreja, eu estava ajudando, a gente estava fundando a nossa igreja já. O que está acontecendo? Foi quando me deu uma louca lá, estava num emprego bom, volta para Praia Grande. Volta para Praia Grande, eu voltei para Praia Grande, comecei a trabalhar no autoshop, mas mesmo assim ainda vai para lá, vai para cá. Foi quando é profético isso, irmão. Quando aquele tempo aquele WhatsApp parou, né, que todo mundo ficou louco. Eu comecei a conversar com a Tiffany, ela me chamou, começou a bater um papo. E ela falou para mim assim, eu não te vejo mais na igreja. Faz tempo que eu não te vejo na igreja. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Presta muita atenção nisso. Quando uma pessoa pergunta para você que não te vê na igreja é porque ela ora pela sua vida. Quando uma pessoa sente falta da sua presença é porque ela ora por você. E quando ela disse isso, eu falei, meu Deus, mano, nunca vi essa menina na igreja. E a gente começou a conversar, e conversa daqui, conversa dali. E as coisas foram se encaixando, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. E aí um belo dia ela me mandou uma foto, eu até esqueci de colocar aqui. Ela me mandou uma foto, olha essa foto. Nós passamos pelo mesmo encontro. E ela é filha do pastor Diogo e da Luciele, a primogênita deles. Eu tinha um outro pastor, o Adson, tá mais com a gente aqui. E ela me mandou essa foto, tá? O Wagner magrelo. Quem lembra de mim? O Wagner magrelo. O Wagner com a mão pro alto e a Tia com a mão. Quando ela mandou essa foto, eu falei, uau! E o Espírito Santo na mesma hora me ministrou. Eu tenho um tempo novo para você. E aí eu comecei a entender, nós decidimos namorar, decidimos noivar, foi tudo um processo muito rápido. E aí quando eu conto para as pessoas que o Senhor já tinha um propósito, já tinha escrito muitas coisas. E quando eu olho a minha casa hoje, de vez em quando eu abro no WhatsApp, eu tenho essa foto salva. Quando eu olho, eu falo, meu Deus, passamos pelo mesmo encontro, se batizamos um do lado do outro. E hoje a nossa família é referência para uma igreja. E o deserto que eu estava passando por um tempo atrás, o Senhor já estava preparando um tempo novo para mim. Nesse tempo do deserto, Ele já estava começando a alicerçar algumas coisas que eu nem entendia. Ele já estava com tudo preparado, está aqui, ó. Buscará o reino da justiça de Deus, cada vez mais coisas serão acrescentadas. Ele começou a preparar e eu, sem entender nada. E quando eu me casei, quem lembra da minha reação quando eu vi a Tiffany, eu falei, meu Deus, Tetelestai. Foi consumado. Porque o Senhor, literalmente, Ele restaurou. Ele restaurou muitas coisas dentro de mim, muitas cicatrizes que tinha dentro de mim. Que conhece a minha história sabe que eu e minha mãe tinha pouco contato, a gente conversava pouco. Amo minha mãe de paixão, mas era benção mãe, bom dia, boa tarde, me presta um dinheiro, toma um dinheiro aqui, faz isso, faz aquilo. Era só isso. E quando eu entendi que o Senhor começou a tratar algumas cicatrizes que existiam dentro de mim, começou a curar algumas coisas, quando eu comecei a olhar para Tiffany como uma mulher de Deus, não como a minha mãe, que ela não era minha mãe, ela não ia preencher um vazio que só minha mãe poderia cumprir. E quando eu comecei a entender isso, o Senhor começou a me mostrar muitas coisas. Foi quando a minha mãe olhou para a Tiffany, e eu lembro até hoje que ela falou assim, mais uma que vai sofrer na mão do Wagner. Hoje, minha cunhada está aqui também, mas ela é a nora mais próxima da minha mãe.
É a nora mais próxima que minha mãe olha para ela e minha mãe consegue compreender que ela fala assim, meu, Jesus mudou, mas você tem grande participação. Porque ela permaneceu, ela entendeu o propósito, que o deserto que nós passamos por muito tempo, na casa dela, com os pais dela, isso foi só uma escola para tudo aquilo que a gente vai viver hoje, tudo aquilo que a gente está aplicando nas outras pessoas. E eu entendi que essas minhas cicatrizes começaram a ser curadas. E eu quero te dizer uma coisa hoje. Aquele que é órfão, aquele que não tem a identidade de um pai em casa, quando ele encontra com Deus, que é pai, ele vai ser pai para outras pessoas. Eu tenho uma notícia para te dizer aqui. Algumas pessoas não têm contato com o pai. Quando você reconhecer que Deus é seu pai, você vai mostrar um pai diferente para essas pessoas. Ele vai cuidar de órfãos. Quando uma pessoa que tem muitas dificuldades no Egito, quando ele aprende muitas coisas no Egito, ele traz muitas cicatrizes, tudo aquilo que ele aprendeu lá atrás, ele vai aplicar. E se existe uma terra seca hoje, eu declaro em nome de Jesus, que sua terra vai ser encharcada. Ela vai ser encharcada do seu azeite. O Senhor vai enxaguar a sua terra seca. Ele vai te levar no deserto para falar do amor dele. Ele vai te levar no deserto para que ele comece a te preencher de uma maneira diferente, a qual que você vai entender que o deserto nunca foi um local de sofrimento, mas sempre vai ser um local de ensino, de um ensino que você vai muito mais profundo, te preparar para um tempo novo. Calma, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mas eu volto a dizer para você, se você morrer no deserto, fica tranquilo, a sua geração vai viver. A sua próxima geração vai viver aquilo que Deus tem para ela. Você está preparando um tempo novo para os seus filhos. E eu queria te deixar uma pergunta para os pais. Tem muitos pais aqui. Qual é o terreno que você tem preparado para os seus filhos? Qual é o deserto que você tem preparado para os seus filhos? Qual é a cidade santa que você tem indicado ele a levar? A minha oração é que a Maria, daqui a alguns anos, ela vire para mim, pai, eu não vou fazer medicina. Pai, eu vou para a África porque eu quero perder minha cabeça lá porque eu vou pregar sobre Jesus. Cara, pode ser maluco isso, mas essa é a minha oração. Será que você está disposto a preparar seu filho para perder a cabeça, para pregar o amor de Jesus? Todos os dias, quem conhece a gente sabe que eu sou muito movido pelo profético, e eu sempre falo que a Maria não é nossa. A Maria é das nações. Nós temos chamado para ir para as nações, mas eu entendo que eu estou preparando ela para um tempo novo. E se um dia ela virar para mim, pai, eu não vou casar, em nome de Jesus, eu não vou casar. Calma aí que vai chegar a tua hora, irmão. Mas é muito sério. Se ela virar para mim, eu quero ir para a África, eu quero falar do amor do Senhor, eu quero alcançar povos que você não alcançou. Essa vai ser minha felicidade. Mas a minha ideia ainda é tentar aceitar isso. Por mais que a gente fale, por mais que a gente profetize, mas na hora de ir embora dá um medinho. Ela dormiu a primeira noite com a avó dela, eu falei, meu Deus, que dificuldade, era 6 da manhã, eu queria buscar minha filha. Será que você está preparado para isso? Será que você tem preparado os seus filhos para viver isso? Ou você está se preocupando que o seu filho seja um bom advogado, seja um bom construtor, seja um bom corretor, seja um bom cabeleireiro, um bom bancário? Ou você tem preparado o seu filho para ser uma voz que liberta? Ou você tem preparado o seu filho para ser uma voz que vai alcançar muitos povos que você não alcançou? É duro. A voz que clama no deserto. João Batista, eu gosto muito de João Batista. João Batista, quando ele vê Jesus, me batiza, Jesus. Não, tem ao contrário. Jesus, para que a palavra seja cumprida, que todo mundo conhece o texto. E o que eu acho muito louco em João Batista, cara, que ele pregava o evangelho numa violência, mas era um evangelho tão puro, um evangelho tão sincero, que muitas pessoas foram alcançadas. E a minha oração é, Senhor, que o meu evangelho seja isso, que as pessoas não possam gostar de mim, mas que elas entendam a palavra, que elas entendam que é a verdade, que é o que liberta. Eu sou meio
meio pancada, meio ferro e fogo. Eu falo para meus discípulos lá na cela, eu falei, irmão, me perdoa que eu sou desse jeito, mas o meu Jesus, o Jesus que eu aprendi, é um Jesus também que ama, mas também que te exorta, que te cuida. Tem um negócio para te dizer essa noite, irmão. Se você é meio afiadinho, Deus vai te mandar um discípulo bem afiado que nem você, para você entender que é um tempo novo. Você está vivendo um tempo novo. Nós estamos expandindo. Nosso desejo do nosso pastor, dos nossos pastores é que a comunidade de Evangelismo Viva tenha no mínimo, quantos bairros tem na Praia Grande? Alguém sabe dizer? A gente tem bastante, né? Mais de 60 eu acho, né? Você tem noção, se a gente tiver uma casa viva em cada bairro, quantas pessoas nós teríamos nessa igreja? Faz uma conta rápida. Uma casa viva com 12 pessoas. Próximo líder é você. Próximo líder de uma casa viva no Flórida, no Forte, na Aviação, na Vila Sônia, na São Jorge, na Tupi. É você. Esse é o desejo do nosso pastor, no mínimo, uma casa viva por bairro. Isso aqui vai ficar pequeno, irmão. Mas quando a gente não for renovado, a nossa mente não for renovada, para que a gente precise alcançar outros povos, nós não vamos sair daqui. Nós vamos continuar simplesmente. Culto no domingo às 18, vou para casa com 200 pessoas e pronto. Mas quando você entende que o deserto que você passou, o deserto ele te ensinou e te preparou para que você seja uma voz no seu bairro. E eu quero te encorajar essa noite, irmão. Procura o seu pastor, procura a pastora Érica. Abra sua casa. Abra sua casa para que a sua casa seja uma casa de restauração, um lar de habitação, não de visitação. Que seja um lar que o Espírito Santo habite e não visite. Que toda carência que você sente de medo de não progredir, medo de não crescer, seja anulada em nome de Jesus e você frutifique. Seja uma voz na Praia Grande. Seja uma voz neste lugar. Eu creio que daqui para o final do ano nós vamos ter no mínimo mais 10 células. Eu acredito nisso, em nome de Jesus. Que daqui para dezembro nós temos mais 10 células. Hoje nós temos em torno disso, quase 10 células. Mas eu acredito que daqui para o final do ano nós vamos ter no mínimo 20 células. Você vai sair daqui hoje entendendo que você é um libertador. Você vai sair daqui hoje entendendo que você é uma voz que clama sobre o deserto. Seja um lar de habitação. Seja um lar de restauração. O Espírito Santo quer fazer algo novo. Ele quer te levar ao deserto para falar do amor dele. Ele quer te levar ao deserto para falar as grandes coisas. Satanás nunca vai entender o que o Senhor vai fazer, porque ele não tem a revelação. Quem tem a revelação, o pão fresco é você. Satanás não sabe o que Deus está por fazer, porque ele não conhece Deus. Mas quem conhece o Espírito Santo, quem conhece Deus é você. Você que tem a revelação. Todo mundo fala que estamos correndo do Satanás, irmão. Que corro de Satanás que nada, ele que tem que correr de mim. Ele tem que correr de mim porque eu tenho um pão fresco. Não sou eu que tenho que correr dele. O bispo tem o costume de falar que falavam para ele, não mexe com o diabo, né? Que o diabo não mexe com você, irmão. Mexam sim, irmão, vou lá. Porque o reino de Deus é tomado à força. E eu quero ser um libertador. Eu quero ser uma pessoa que vai tocar nos enfermos e vai ser curado. Eu quero ser uma pessoa que vai tocar no endemoniado e ele vai ser liberto. Você não tem que correr de Satanás, irmão. Satanás tem que correr de você, irmão. Porque ele não tem revelação dos céus. Ele não conhece Deus, ele não sabia quem era Jesus durante 30 anos. Ele só ficou sabendo que era Jesus quando João Batista batizou ele, a pomba desceu sobre ele. E o Senhor disse, este é meu filho amado, em qual o tom me agrado. Satanás só vai saber quem é você quando o seu ministério se tornar público. Quando Jesus te levantar e falar, você é meu filho amado. Satanás só vai saber quem é você quando ele entender que você é uma voz que liberta. Enquanto você não for uma voz que liberta, irmão, fica tranquilo, Satanás não mexe contigo não. Satanás só mexe com quem incomoda. Se você está no deserto, se você está passando pelo vale, porque você está incomodando Satanás. Ele já perdeu, irmão. Ele já perdeu. O Senhor disse que vocês fariam coisas semelhantes.
O Senhor disse que você ia fazer coisas semelhantes. Ele te deu isso, irmão. Cara, eu sou maluco mesmo, irmão. Quem me conhece sabe que eu sou meio maluco. Se eu estiver em algum lugar, Deus falar comigo, ora pela perna daquele fulano, eu vou, irmão. Eu vou, sabe por quê? Porque a palavra me respalda. A palavra me respalda. Se não acontecer, irmão, amém, o Deus continua sendo o mesmo. Mas eu faço uma prova com você, irmão. Enquanto você se preencher, enquanto você buscar, enquanto você querer a presença dele de uma maneira diferente, isso vai acontecer. Já aconteceu algumas vezes comigo, irmão. Sem eu precisar falar nada, só de eu tocar, só de eu abraçar. Depois eu escutar testemunho que aquela pessoa foi curada. Eu escutar testemunho que a pessoa gerou filhos. Porque o Senhor disse, vocês fariam coisas maiores ou semelhantes. Você só precisa entender a palavra. Coma deste rolo. Coma deste rolo que te liberta. Como o Gustavo falava para mim, Senhor, põe a tua palavra na minha cabeça. Gustavo chegava em casa, ele falava assim, eu estou dormindo aqui, para que Deus coloque a palavra na minha cabeça. Mas é isso, irmão, entra na sua cabeça, metanoia, Romanos, transformação da mente. Se a sua mente não for transformada, que o deserto não é o fim. Se você sair daqui hoje entendendo que o deserto não vai ser o fim para você, é apenas o começo. No próximo final de semana nós escutaremos testemunhos que o Senhor fez grandes coisas durante essa semana. Deserto nunca vai ser o fim, irmão. Deserto sempre vai ser o começo. Eu estou correndo para o final. E como eu falei para vocês, deserto não é somente para os transgressores, mas principalmente para aqueles que Deus quer exaltar o nome dele. Se você está no deserto hoje, irmão, Deus vai exaltar o seu nome. Deus vai exaltar o nome dele de uma maneira tão profunda através da sua vida que você não tem noção. Tem um louvor que a igreja costuma cantar que em teu nome eu carrego. E toda vez que eles tocam esse louvor, eu falo, meu Deus, é isso. Em teu nome, em teu nome. Você carrega no tempo. Você carrega o seu nome sobre os ombros. Serão curados, milagres serão, alegria reinará. Não acabou não, irmão? Senta aí. Senta aí que não acabou não, que tem mais. Senta aí. Senta aí que tem mais. Atos 9. Atos 9 vai relatar a história de Saulo para a conversão para Paulo. Saulo, entenda comigo. Saulo como se ele estivesse no Egito perseguindo muitas pessoas. Saulo não estivesse no Egito vivendo algumas coisas. Entenda comigo, entra na história. Tenta contextualizar comigo como se ele estivesse no Egito. Saulo por muito tempo ele queria cefar todo mundo que falava o nome de Jesus. E daquele caminho, uma luz vem e cega Paulo. Cega Saulo, ainda que não seja chamado de Paulo. E aí ele escuta, Saulo, Saulo, por que me persegues?
E a resposta de Saulo é: Senhor, és tu? Quando eu li isso, eu falei: meu Deus, o cara nunca viu Jesus, mas ele sabe que é ele, mano. Você está entendendo? Eu não preciso ver para crer, eu só preciso sentir. Eu nunca vi Jesus, mas eu sinto Jesus. E quando Paulo entendeu isso, foi uma renovação de mente, mudou a chave. E aí o capítulo vai começar a discorrer, e é muito doido que Paulo começou o seu ministério, ele viveu um deserto, porque ele aprendeu nesse tempo. E Saulo, de perseguidor, ele se tornou um libertador. O Senhor está levantando muitos Paulos aqui hoje. O Senhor está levantando muitos Paulos aqui hoje. Ele está transformando o Saulo para Paulo. Ele está começando a transformar pessoas que não tinham expectativa nenhuma de vida em pastores e mestres, evangelistas. E você começa a discorrer a história de Paulo, você começa a ver as cartas que Paulo deixa para a igreja. Você fala: meu Deus, como esse cara aqui odiava Jesus, mano. Ele odiava Jesus e ele estava amando Jesus de uma maneira tão forte. Irmão, vou confessar um pecado para você. Eu não suportava crente, irmão. Mas hoje eu te amo. Hoje eu te amo de uma maneira tão profunda que eu sou apaixonado por cada rostinho, irmão. A minha felicidade é vir para a igreja e encontrar com meus irmãos. E Paulo, eu acredito que era pior que isso, porque Paulo, ele queria acabar com todo mundo. O Paulo, vou trazer para os dias de hoje, o Paulo era um capitão do mato, irmão. Paulo queria ceifar todo mundo. E se você for olhar hoje, a maioria dos púlpitos, as mensagens que mais são pregadas são de Paulo. Eu fiz um estudo, joguei no YouTube, eu falei, as maiores pregações é tudo sobre Paulo. Muitos apóstolos andaram com Jesus, eu me identifico muito com Pedro. Mas quando eu olho para Paulo, eu falo: meu Deus, como eu queria ser esse cara, mano. O cara te dá um conselho para tu casar e para tu não casar. O cara é muito sábio, meu. Só queria ter 10% do que ele viveu, irmão. Aí sabe o que o Espírito Santo me lembrou? Me entrega o que ele me entregou. Me entrega o que ele me entregou. Billy Graham, muitas pessoas vão escutar isso. Eu vi uma reportagem que ele orava de joelhos num quarto durante muitas horas. E aí foram fazer uma visita lá na casa de Billy Graham. Billy Graham era um dos maiores avivalistas. E um rapaz perguntou e falou: meu Deus, o que Billy Graham tinha de diferente? Ele conselhou, eu quero viver o que Billy Graham viveu. Na mesma hora o Espírito Santo ministrou ele: me entrega o que ele me entregou. Eu quero pregar que nem um bispo. Irmão, tu não vai pregar que nem um bispo, porque você não entrega da mesma forma que ele se entrega. Eu quero cantar que nem a pastora Luciana, irmão, mas você não vai fazer uma aula de canto. Eu quero tocar que nem o Azaf, irmão, mas eu não vou fazer uma aula de teclado. Eu acredito que Deus pode derramar uma unção e te ensinar de uma hora para a noite você vir aqui e tirar o Azaf do teclado. Eu acredito nisso, cara. Só que eu acredito que quando você entrega algo, Deus te capacita de uma maneira diferente. A gente se prepara para estar aqui no altar. A gente vai buscar informação, a gente vai ler, a gente vai orar, a gente vai jejuar. Irmão, tá todo mundo tomando um café de manhã, louco para comer um monte de coisa, louco para dar meio-dia logo. E o Espírito Santo me ministra: me entrega mais. Me entrega mais. Quando você começar a entregar um nível maior de profundidade, o Senhor vai derramar algo maior na sua vida. Queria que você se colocasse de pé. Eu quero fazer duas coisas diferentes essa noite. Se você não entendeu essa palavra, irmão, já era para ter uns dois aqui, ó, largado. Eu quero viver esse deserto. Eu quero fazer duas coisas. Eles vão declarar um louvor. São dois tipos de deserto. O deserto que você está passando porque você quer, porque você não tem força para sair do deserto.
eu quero te ajudar a sair do deserto. Um deserto ao qual que você se encontra numa situação que você não tem mais força nenhuma. Você não consegue orar. Você não consegue deixar a sua terra seca ser encharcada pelo Senhor. São dois tipos de pessoas. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que os pastores, os líderes orem pela sua vida. Que você seja engebrado novamente. Seja enxertado na videira novamente. Se você está passando por esse deserto, eu quero que você venha aqui, até aqui à nossa frente, para que nós possamos orar por você. Orar e você começar a entender que o deserto nunca vai ser o fim. Mas também eu quero chamar aquele tipo de pessoa que já tem um ministério. Não importa se você é um pastor, não importa que você é um bispo, não importa se você é um semideus, irmão. Eu quero te chamar aqui à frente para falar que Deus vai começar a levantar o seu ministério de uma maneira diferente. Que o deserto que você está vivendo hoje é o começo de muitas coisas. Eu quero te encorajar, você se prostrar nesse altar. Que esse deserto que você está passando hoje nunca vai ser o fim. Nós queremos orar por você essa noite. O deserto não é o fim para todas as coisas. Ele é somente o começo.